Seu cão não tem um olfato melhor do que o seu. As pessoas costumam falar sobre como os cães têm um olfato superior, e isso provavelmente começou quando um pesquisador do século XIX classificou os humanos como seres que não cheiram. Ninguém jamais forneceu testes sensoriais para comprovar essa teoria, mas as pessoas ainda acreditaram nela por muito tempo. A verdade é que diferentes tipos de animais podem identificar diferentes tipos de aromas. Houve um experimento em que voluntários humanos precisavam rastrear um cheiro. Os pesquisadores mergulharam um barbante em essência de chocolate e depois o zigue-zaguearam por um campo gramado. Os voluntários não tinham permissão para usar outros sentidos. Por exemplo, eles estavam com os ouvidos tapados e os olhos vendados. Além disso, usavam luvas grossas e joelheiras. A conclusão a que chegaram é que, embora não sejamos tão eficazes quanto os cães, podemos seguir um rastro de cheiro e vamos nos tornando muito melhores quando praticamos. Curiosamente, os humanos são mais sensíveis a certos cheiros em comparação aos cães, como frutas ou flores. Isso ocorre porque a evolução dos cães não exigiu que eles aguçassem o olfato para esses tipos de odores. A tela da TV não vai arruinar sua visão. Pelo menos não há evidências de que olhar para uma tela de TV possa realmente machucar seus olhos. O mesmo serve para telas de telefone ou computador. Olhar para elas pode causar fadiga ocular ou cansaço, mas na maioria dos casos não é nada que você não possa aliviar com um descanso adequado. Isso não significa que assistir à TV ou ficar olhando para o celular por muito tempo não tenha consequências negativas em outras partes da sua vida, como concentração reduzida e falta de socialização, entre muitas outras coisas. Ser capaz de enrolar a língua não é realmente uma característica genética, embora os professores de biologia muitas vezes digam que esse dom é baseado em um gene dominante. Houve um estudo que mostrou 7 de 33 gêmeos que não compartilhavam essa característica. Gêmeos idênticos compartilham os mesmos genes, o que implica que eles deveriam compartilhar essa característica também, mas não foi o caso. O que significa que os genes provavelmente não são o fator que decide se você será capaz de enrolar a língua. E esse mito ainda existe, embora tenha sido desmascarado há mais de 6 décadas. Você pode pegar um resfriado se sair com o cabelo molhado. É mais um mito. Para realmente pegar um resfriado, precisamos ter um vírus dentro do nosso corpo. Além disso, o cabelo molhado não é algo que o torne mais atraente para os vários germes que estão ao seu redor. A maioria das pessoas acredita que isso é verdade porque A. Ouviram isso de seus pais. B. Associam sair com o cabelo molhado com ficar doente, pois geralmente ficam mais expostos a germes quando estão fora de casa. Não existem pessoas com hiperelasticidade. Alguns indivíduos têm certas partes do corpo que são muito flexíveis, podendo, por exemplo, tocar o queixo com o cotovelo ou dobrar os dedos para trás. Costumamos chamar essas pessoas de hiperestendidas, como se o segredo estivesse no fato de elas terem uma articulação extra em algum lugar. Bem, isso não é verdade. Elas têm articulações únicas, mas podem ter ossos com extremidades de formas estranhas, ou seu tecido conjuntivo pode ser muito flexível. Parece que o apêndice, como um órgão, é útil, apesar de sua má reputação como um tubo intestinal inútil que praticamente não leva a lugar nenhum. O apêndice é, na verdade, um reservatório de bactérias, mas que é bom e útil. Ele armazena micróbios que auxiliam nosso corpo quando na luta contra certos problemas e doenças. Na fase inicial da nossa vida, o apêndice também nos ajuda no processo de formação de glóbulos brancos, com certos tipos de anticorpos. Ei, você sabe onde fica o estômago? Parece fácil demais, certo? Mas provavelmente não é onde você pensa. A maioria das pessoas acredita que ele se esconde em algum lugar na região atrás do umbigo. Na realidade, ele fica localizado na parte mais superior do abdômen, acomodado em cima do resto do intestino. Veja como você pode encontrá-lo. Procure o ponto onde as costelas inferiores se encontram no meio. Agora, desça aproximadamente 3 dedos de largura e, em seguida, 3 à sua esquerda. Agora você deve estar bem no meio do seu estômago. Você não tem regiões de sabor na sua língua. Um mapa da língua provavelmente surgiu no início do século XX, pois os cientistas encontraram diferenças mínimas sobre a intensidade que um gosto tinha que ter em diferentes áreas dentro da boca humana para realmente ser registrado. Esse estudo criou um mito de que cada parte da língua era responsável por sabores diferentes. Na realidade, todos os tipos de papilas gustativas estão espalhados por todas as áreas da boca, e essas papilas podem detectar cada gosto. Isso inclui o umami também, que agora é aceito com os 4 sabores usuais: doce, salgado, amargo e azedo. Nós não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Usamos muito mais, mesmo quando estamos dormindo.
Os cientistas testaram essa afirmação, e um dos métodos aplicados consistiu em medir a atividade no cérebro enquanto uma pessoa estava realizando várias tarefas. Os resultados mostraram que usamos a maior parte do nosso cérebro na maior parte do tempo. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa, dependendo do que estão fazendo. Além disso, não é possível monitorar cada uma de nossas células cerebrais. Afinal, existem bilhões delas. Então você não pode saber o número exato de células ativas a qualquer momento. Quando adormecido, seu córtex frontal, a parte responsável, digamos, pelo pensamento de nível superior, e certas áreas que o ajudam a sentir o ambiente ainda estão funcionando. Os seres humanos não têm apenas 5 sentidos: audição, paladar, tato, visão e olfato. Essa ideia originou-se de Aristóteles, um famoso filósofo grego que disse que havia um órgão para cada um dos sentidos: olhos para ver, uma língua para degustar e assim por diante. Mas isso foi há milhares de anos, e ele estava perdendo o sistema vestibular, um órgão sensorial fundamental. O sistema vestibular é o aparelho do ouvido interno que nosso corpo usa para se manter em equilíbrio. Nem todo sentido requer seu próprio órgão sensorial, apenas um tipo diferente de receptor sensorial. Por exemplo, sozinha, a sua pele tem 4 receptores diferentes, para temperatura, toque, dor e propriocepção. A propriocepção é a consciência corporal, o que significa que mesmo que você mova o braço para trás das costas, ainda sabe que ele está lá, algo que um polvo, por exemplo, não sabe. Então, dizer que temos 33 sentidos pode estar mais próximo da verdade, não 5, incluindo os sentidos de equilíbrio, temperatura, sede e muitos outros dos quais precisamos para sobreviver. Se você gosta de estalar os dedos de vez em quando, não precisa se preocupar. A ideia de que isso aumenta os riscos de possíveis problemas nas articulações talvez faça sentido num primeiro momento, porque é o que acontece quando você pressiona constantemente suas articulações ao longo dos anos. O som satisfatório que você ouve acontece por causa de bolhas estourando no fluido que realmente lubrifica suas articulações. Se comer uma grande refeição, você ainda pode nadar. E não terá cãibras. A ideia por trás desse equívoco é a de que comer uma refeição pesada aumentará a quantidade de fluxo sanguíneo para o estômago. Dessa forma, o sangue não vai para os músculos, o que pode causar cãibra se você nadar. A verdade é que você provavelmente não se sentirá tão confortável nadando imediatamente depois de comer uma grande refeição, mas pode ir com segurança se realmente quiser. É até recomendado fazer um pequeno lanche rico em carboidratos pouco antes da sua natação. Isso aumentará a sua energia. Quando você depila os pelos do corpo, não precisa se preocupar com o fato de eles ficarem mais escuros e mais grossos. Isso é um mito. Você pode acreditar que há algumas mudanças na cor, espessura ou taxa de crescimento do pelo, porque depois de passar o barbeador, você dá ao folículo uma ponta cega, que pode parecer mais escura e mais áspera do que antes. Mas é apenas um truque de percepção. Você verá que quando seu pelo crescer novamente, será o mesmo de antes. É mito que perdemos uma quantidade desproporcional de calor corporal pelas nossas cabeças. Você pode se sentir assim, pois cabeça, peito e rosto são definitivamente mais sensíveis quando se trata de mudanças de temperatura. Na realidade, você sentiria tanto frio se saísse sem chapéu quanto se não estivesse usando calças. Você provavelmente sente que está perdendo calor pela cabeça, porque muitas vezes essa é uma daquelas partes que deixamos descobertas quando saímos. Não se preocupe se você acordar um sonâmbulo. Você não vai prejudicá-lo seriamente ao fazer isso. Se assustá-lo, ele pode ficar bastante desorientado e ter uma reação confusa. Às vezes é melhor fazer isso do que deixar o sonâmbulo se levantar e começar a fazer certas coisas que não deveria enquanto dorme, como cozinhar ou dirigir. Ou você pode simplesmente mostrar a ele o caminho de volta para a cama.